No Brasil, a gente não recomenda o bebê ser colocado na posição pele a pele com outra pessoa que não seja os pais desse bebê. No vídeo de hoje, a gente vai conversar com a doutora Denise Mosch. Ela vai explicar o porquê que a gente deve colocar o bebê no contato pele a pele somente com a mãe ou com o pai. Vamos assistir o vídeo? O convite que eu recebi hoje para esse encontro é que a gente pudesse discutir por que no Brasil é privilegiada a mãe e o pai na realização dessa estratégia de cuidado dito essencial para os nossos bebês, especialmente aqueles que nasceram de uma forma antecipada, da posição canguru ou do pele a pele. Quando eu estou colocando assim o pele a pele, orientação brasileira, na verdade, ela não é só uma orientação brasileira, porque se nós formos para a literatura, a maioria dos artigos que se encontra em revistas ou mesmo em livros, seja como for, discussão de congressos, nós sempre escutamos pele a pele materno, pele a pele paterno, né? Esse último que tem acontecido mais nos últimos anos. Então, assim, não é uma orientação que o Brasil escolheu por algum motivo meio abstrato. Não, existem questões que nos levaram a afirmar e a sustentar a ideia de que se trata, na verdade, de, como eu já disse no outro vídeo, um privilégio para a mãe realizar a posição canguru ou pele a pele. Eu lembro sempre que quando nós começamos o canguru, foi o momento que a doutora Zene, que é a nossa coordenadora do Método Canguru Brasil, ela estava fazendo o programa de doutorado dela, e nas entrevistas com as mães surgiram a equipe cuida, a equipe é super importante, mas a mãe tem dois privilégios. Esses privilégios são realização do pele a pele, do contato pele a pele, ou da posição canguru, e a amamentação. Elas mesmas colocaram essa situação. E então nós escutamos, nós aprendemos, nós estudamos e vimos que essas são as figuras privilegiadas: mãe, bebê, pai, bebê. Esse é o trabalho que eu vou hoje conversar junto com a Sandra, e é interessante. Sandra é enfermeira, eu sou psicóloga, nós temos a participação através das fotos de duas neonatologistas, e durante a nossa conversa eu vou trazer algumas outras pessoas, já falei na doutora Zene, algumas outras pessoas que fazem parte desse nosso programa. E eu gostaria de salientar para vocês, assim, prestem atenção nas imagens que a gente está trazendo aqui, né? São cenas comuns do dia a dia nas unidades neonatais desse nosso país, que vocês observam, que vocês acompanham. O que nós estamos trazendo aqui não são momentos tão especiais e tão díspares daquilo que está presente nos nossos hospitais, nas nossas unidades. Mas é importante que se tenha um olhar mais cuidadoso, mais cauteloso para as expressões comunicativas desses dois corpos, né? E eu gosto muito dessa foto porque esse bebê ele está muito poderoso. Parece até que a mãozinha dele está ajudando a segurar essa cabeça quando ele diz: eu estou no lugar, eu estou onde eu deveria estar, né? E ele é capaz de uma sustentação que lembra, inclusive, uma participação de um sujeito já nessa foto. E o envolvimento materno num olhar que, apesar de nós não estarmos vendo, né, eles nos indica que há toda uma preocupação, um holding, uma sustentação do corpo dessa criança, mediado por esse contato, por duas peles que estão se encontrando. Próximo, por favor, Sandra. E eu vou trazer para vocês agora no outro slide algumas outras fotos que também elas são muito importantes, e eu diria que, se fosse possível para vocês, quando a unidade está mais calma, quando a unidade está mais tranquila, vocês se permitissem fazer a observação dos bebês. Olhem para os bebês e olhem para essa relação que está se estabelecendo no momento do contato pele a pele, no momento da posição canguru.
Tá? E o que a gente pode observar nessas imagens? Né? Essas imagens, elas não foram preparadas para serem realizadas, elas são espontâneas. Isso é a primeira questão. Todas essas fotos são da neonatologista Glaucia de Belo Horizonte. Tá? Então, são momentos da realização do contato pele a pele ou da posição canguru que são extremamente espontâneos, eles surgem desse encontro. E esses dias nós tivemos uma discussão nos nossos grupos de WhatsApp sobre o porquê que outras pessoas não seriam autorizadas a realizar. E a Zaira, que é uma psicóloga que trabalha muito conosco, ela colocou uma frase muito objetiva em relação a isso. Né? Ela disse: as questões sensoriais, ou seja, se nós entendemos que o bebê é basicamente sensorialidade, porque ele ainda não tem um desenvolvimento cognitivo para nos apresentar questões perceptivas, ele apenas está vivendo isso no corpo. Então, as questões sensoriais que foram desenvolvidas já na gestação, na gravidez, elas são resgatadas após o parto, por isso nós questionamos a vivência desse momento tão íntimo. Veja bem a palavra, um momento íntimo e desencadeador de tantos sentimentos por parte de pessoas que, fora desse contexto primordial do bebê, não teriam o mesmo significado. Né? Então, essa é a nossa grande preocupação. É o que o bebê e a mãe, o que o bebê e o pai trocam nesse encontro, que ele é extremamente arcaico e primitivo, porque ele não se dá através só de pensamentos, de uma criação processual, assim, no pensamento, você é meu bebê, não. Ele é um sentimento. Tá? É uma vivência muito corporal e a gente sabe que o corpo é tudo que nós temos de mais primitivo e que vai construir o nosso eu, a nossa identidade, o nosso é, como já dizia Freud, né? Então, olhem para essas imagens, quando essa mulher se aproxima o rosto dela e toca com o seu nariz o narizinho do bebê, e aí a doutora Nicole poderia nos explicar uma série de questões do quanto que isso também é protetor em termos da microbiota, né? Mas eu estou pensando mais no gesto espontâneo que se forma no encontro que a gente pode observar nessas imagens, nessas situações. O próximo, Sandra. Eu gosto muito também de lembrar sempre um autor que escreveu na década de 70, o Ajúlia Guerra. Ele teve toda uma preocupação muito grande por falar sobre a comunicação do bebê com a figura materna, tá, através do corpo. E ele fala muito no diálogo tônico, ou seja, no diálogo, na conversa, entre aspas, que acontece entre o bebê que está colocado, né, junto à mãe, aquilo que os transmissores da pele, a questão tátil desse encontro oferece em termos de comunicação, porque qualquer mudança no corpo do bebê, em termos de uma postura, uma tensão corporal ou um relaxamento corporal, isso é imediatamente sentido pela mãe e ela reage a isso também com uma tensão ou com relaxamento, e eles ficam conversando desta forma, um corpo com o outro, nessa situação. E um outro aspecto muito importante que a gente tem que pensar, e aqui nós temos duas imagens de bebês muito pequenininhos, tá? Cuidados através da equipe da doutora Patrícia Campana, e ela que fez essas fotos, que mostram esse bebê, ele saiu do corpo materno por alguma história dessa gestação que estava trazendo talvez desconforto para ele, talvez uma sensação daquilo que nós conhecemos por sofrimento fetal, seja como for, por alguma necessidade do corpo da mulher, alguma coisa aconteceu que interrompeu essa continuidade do desenvolvimento, do crescimento, da formação desse bebê dentro do corpo materno. Ocorrendo isso, se esse bebê vem ao mundo e não encontra essas referências que ele possui dentro dele, ou seja, o cheiro, a temperatura, o estilo materno, isso é uma questão muito importante. O temperamento materno, o seu estilo, a sua forma de reagir ao mundo, a reagir
as suas sensações, seja como for, é algo que o bebê vem descobrindo junto com a mulher, vem fazendo uma construção com a sua mãe, né, para poder reconhecê-la. Então, se ele vem ao mundo de uma forma antecipada e ele não pode experimentar a continuidade, ou seja, ele vive o rompimento de tudo isso que estava sendo construído, que estava sendo vivenciado, como é que vai se dar a transição dele de um local onde ele possuía uma temperatura constante, onde ele era alimentado, onde ele até brincava com a placenta, como dizem alguns autores, e com o cordão umbilical, não é? Tudo isso, não existia gravidade, tudo isso some para esse bebê e ele se encontra numa sala de parto ou no centro obstétrico, com barulho, com luzes, seja como for, com vozes diferentes, porque ele aos poucos já vai conhecendo a voz materna e a voz paterna quando ele está no útero materno, não é? Então, assim, se ele sai desse espaço de cuidado e não encontra as referências, qual sensação que essa criança vai ter? Como é que ele vai reagir a essa transição, a essas mudanças todas? Principalmente no caso dos nossos prematuros. A possibilidade dele viver uma saída desse local para encontrar um local substituto que, de alguma forma, ofereça para ele um contorno marcado por todos esses sinais, todas essas pistas que dizem para ele: algo aconteceu, o bebê sabe que ele nasceu, tá? Ele sabe que alguma coisa se transformou. Ele não tem, como eu disse antes para vocês, ele não tem a capacidade de entender nascimento, mas ele tem a sensação da mudança. Se isso não encontrar um lugar que o acolha a partir do que ele já conhece, o estranhamento se fará de uma forma muito diferente, ele é muito mais intenso, não é? E esses rompimentos, essas questões todas assim de separações, elas podem trazer para o bebê alguns sinais que, inclusive, se transformam mais tarde em traumas. E é tudo que a gente não quer, porque isso vai implicar no desenvolvimento psíquico e cognitivo dele mais tarde. Então, daí porque nós insistimos tanto que a primeira figura que possa receber essa mulher, essa criança, seja a figura materna, uma figura primordial. Tá? O bebê, quando ele nasce, ele já é um sujeito, porque ele já teve uma série de aprendizagens, né? Mas como eu falei, tem a sensorialidade, tem toda a comunicação, né? E ele precisa ter esse compartilhamento corporal. A mãe, por ser aquela que conteve, e o pai, pela representação que a sua parceira oferece para ele em termos de sua participação e envolvimento. Tá? O próximo, Sandra, por favor. E nós temos que pensar, porque nós falamos muito sempre do ponto de vista psíquico, das sensações do bebê, das sensações maternas. Isso, as questões também maternas, elas são importantes, porque há toda uma questão de aspectos hormonais, tá? nesse momento do parto, todos nós sabemos isso, né? E a posição pele a pele ela é muito protetora de toda aquela vulnerabilidade para o aparecimento, inclusive, da depressão materna, da ansiedade materna, e hoje nós sabemos da paterna também, porque a depressão paterna pós-parto, ela tem nos preocupado de uma forma bastante intensa nesses últimos tempos, não é? Bom, e o que a neurociência nos diz? Então, vamos sair um pouquinho daquilo que seria a representação psíquica, né, do pele a pele, para pensar um pouquinho o que a ciência está podendo nos colocar. Se, quando nós começamos a discutir a posição canguru dentro do Brasil, nós já conhecêssemos tudo que a neurociência está trazendo, nós teríamos talvez mais argumento nas discussões, né, no estabelecimento dessa técnica de cuidados. Mas nós temos que ser gratos que hoje nós já temos tudo isso. E alguns autores, como, por exemplo, assim, o Panksepp e o Beaven, que são autores que se preocupam muito com a neurociência afetiva. Vocês vejam assim, eles já estão reunindo essas duas grandes áreas do desenvolvimento
humano, eles nos dizem que o cérebro da nova mãe está inundado de oxitocina, que prolonga o efeito dos opioides. Então, isto pode ser uma das razões pelas quais o afeto materno é tão intenso e persistente. Então, assim, essa figura ela é preparada do ponto de vista hormonal para apresentar esse afeto intenso e persistente, ou seja, ele se mantém. Então, todo o conforto afetivo, a confiança e a segurança que o bebê pode vivenciar nesse momento de transição, o nascimento e a vinda para o mundo aeróbico, né, ele pode sentir, ele pode vivenciar por ser dependente de cuidados, em função dessa mediação entre oxitocina e opioide, ou seja, aquilo que prepara o organismo materno para receber essa criança dessa forma, corpo a corpo. É um corpo inundado por hormônios que se aproxima dessa criança e diz: eu estou disponível. Uma outra pessoa que não passou por essa situação, ou seja, não viveu uma gestação, não viveu um parto, não está num pós-parto, ela não vai ter essas questões hormonais. Então, ela não estaria tão preparada para poder receber esse bebê. Isso é uma das questões que nos preocupa muito de oferecer inicialmente para a mãe no pele a pele. Mas nós vamos descobrir outras questões também. O próximo, por favor, Sandra, que a neurociência também hoje nos diz um pouco mais. Aqui nós temos um pai com o seu bebê, né, no pele a pele após o nascimento. E é muito interessante porque nós sempre discutimos no método canguru um funcionamento paterno. Desde o início, nós sabíamos que a figura do pai ela era fundamental para estar na parceria com a mãe e na proximidade com o bebê. E nós discutimos muitas questões que envolviam a covarde, que envolviam a ligação, o engrossment, seja como for. Mas a gente não conseguia explicar muitas coisas que não fossem mais relatos qualitativos, de histórias, né, e de questões psíquicas. Hoje a gente sabe que logo depois do pós-parto, o cérebro do homem tem mudanças neurobiológicas complexas, principalmente a partir de experiências interativas com o seu bebê. Ou seja, o corpo do homem está preparado para que nessa interação com o seu bebê, nesse contato com o bebê, ele possa desenvolver um vínculo, uma relação, uma interação, né, fundamental e que vai ser motivo de proteção dessa criança. O número de separações pós a situação essa, né, do nascimento prematuro, sempre pode ser muito elevado. Mas se nós começarmos a tentar cada vez mais para o pai, nós vamos poder proteger, porque existe dentro dele um funcionamento que permite ou que provoca a vontade dele estar próximo do seu bebê. E nós não podemos atrapalhar isso, nós temos que facilitar muito isso. Outra questão que tem sido discutido é que a diminuição no nível de testosterona no homem logo no período perinatal. Então, ele fica mais sensível e ele, com isso, ele tem mais disponibilidade para investir nos cuidados e na atenção à família. E nós sabemos o quanto isso é fundamental para essa relação inicial, para que ele possa realmente ser parceiro da mulher, oferecer cuidados para essa criança enquanto a mulher descansa, e principalmente a questão da amamentação. O número de artigos que se tem sobre a importância do pai na amamentação do companheiro materno, tá, tem aumentado a cada dia. E isso a gente não pode se descuidar. Um homem mais vinculado ao seu bebê, um homem que participa mais do cuidado do seu bebê, um homem que se permite viver essa sensorialidade do pele a pele com o seu bebê, ele vai poder acompanhar essa criança, o futuro dessa criança, de uma forma mais qualificada. E a gente sabe que futuramente
Existem questões, principalmente quanto à escolaridade das crianças, que o pai é uma figura fundamental para proteger a permanência e o desempenho escolar. Isso são pesquisas que a gente tem feito há muitos anos, tá, em população de follow-up aqui no Rio de Janeiro, e tem sido muito interessante acompanhar isso. Então, assim, há um aumento da oxitocina também no homem, e isso vai possibilitar um contato tátil maior com o filho recém-nascido, entre outros comportamentos. Então, vocês vejam assim, o quanto que a gente vem aprendendo em relação à importância que esse lugar do pele a pele seja muito protegido por essas figuras que carregam a história do bebê, mas que também apresentam um corpo que se prepara para essa função. Tá? Então, daí porque nós insistimos tanto que a prioridade é a mãe e o pai na posição canguru aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Tá? O próximo, por favor, Sandra. Bom, aqui, pessoal, volto a dizer para vocês, olhem para essas imagens, para vocês verem como se dá a comunicação entre essas figuras, não é? O relaxamento, o conforto. É muito comum que durante o pele a pele a mãe e o bebê durmam, e uma das grandes enfermeiras que iniciou o Canguru junto com Nathalie, ela sempre disse que durante o sono que se dá entre a mãe e o bebê na posição canguru, são formadas conexões cerebrais, o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento das aptidões dessa criança se ampliam muito pelas experiências de compartilhamento de tudo aquilo que eles estão vivendo e experimentando nesse momento. O SESU, tá, ele nos diz assim, o contato pele a pele é multissensorial, ou seja, ele é visual, ele é auditivo, ele é tátil, ele é proprioceptivo, ele é interoceptivo, né? Ele é global, ele é vestibular, ele facilita a regulação, a organização do sono do bebê, o bebê se torna menos irritado, porque é fácil entender isso. Se esses dois corpos estão em comunicação, eles podem trocar tantas experiências, tantas vivências, tanta disponibilidade de um para com o outro, né? É muito melhor para esse bebê, é muito mais confortável, muito mais seguro para ele poder estar junto com aquelas pessoas que fazem parte de uma história. A mãe carrega a história de toda a família, o pai carrega a história de toda a sua família, que eles vão passar para o bebê. Se nós temos uma história que ela é diferente, essa comunicação ela não vai se dar dessa forma tão segura e tão tranquila. E uma questão importante, né, é que nessa proximidade nós temos um cheiro, toque, o ritmo do movimento, a voz, o estilo, né, o jeito de ser de cada um, que o bebê precisa reconhecer. E o que nós vemos é que quando a mãe e o pai realizam a posição canguru, com 3 meses de idade corrigida, a criança ela consegue manejar melhor emoções negativas, ela responde de uma forma mais tranquila às demandas do ambiente. Aos 6 meses, ela já mostra uma disponibilidade, uma exploração ao brincar, né? O bebê brinca muito precocemente, e isso é fundamental para o desenvolvimento dele, para o futuro dele, para as atividades criativas e imaginativas que vão surgindo em seu desenvolvimento, né? Então, ele pode fazer isso mais com a mãe, ele presta mais atenção às atividades da figura materna, não é? E quando a gente pensa em atenção, é fundamental isso, porque nós sabemos que muitas das nossas crianças elas têm risco para um estresse, elas têm risco do aparecimento de dificuldades atencionais mais tarde, que levam a dificuldades de aprendizado, né? Então, quanto mais ela se sentir organizada nesse período em que a estimulação é tão intensa para ela, quanto mais ela se sentir contida nesse abraço, né, que sustenta, que apoia, que coordena, que regula, que organiza o seu corpo, onde ela pode sentir os limites provocados pela pele, não é? Ela vai ter menos risco
de apresentar disrupturas, dificuldades que vão ter implicações importantes na aprendizagem futuramente. Tá? Então, isso são questões bastante importantes também. A doutora Denise também trouxe informações importantes de o que fazer quando esse bebê é deixado para adoção. Bom, eu queria lembrar também para vocês que nós temos algumas situações especiais. Né? Nós sabemos que nesse mundo de, meu Deus, esse mundo imenso que nós vivemos, existem situações muito específicas que nós estamos vivendo agora e que se viveu sempre. Tá? Situações onde o risco de morte das crianças que nasceram prematuras é muito elevado, as situações de guerra, as situações de endemias, de pandemias, como a que nós vivemos aqui no Brasil também, junto com todo esse mundo, né? Onde a gente tem o óbito materno, onde a gente tem o óbito paterno, a gente não tem essas figuras de referência, ou nós temos também histórias em que, por algum motivo, tá, particular, pessoal, de saúde, seja como for, os pais não podem ficar com essa criança, eles abrem mão de ficar com essa criança, no sentido de provavelmente oferecer uma possibilidade muito melhor para ela. Né? E aí, como fica esse bebê que perde essa figura principal? Ele vai ficar sem fazer a posição canguru? Nós temos algumas sugestões para isso. Tá? Primeira coisa, pessoal, que é fundamental: se nós temos nas nossas unidades crianças que são deixadas para adoção, e já existem casais disponíveis, né, que já foram triados, já foram escolhidos, já mostram todo o seu envolvimento com essa criança e que nos dizem que eles vão ter permanência junto com essa criança, tá? Nós podemos discutir a questão do pele a pele com eles, se eles desejam, se eles querem, se eles se sentem à vontade, tá? E se conversa muito sobre o que isso representa para o bebê e o que representa para eles também. É uma história que precisa criar laços, é uma história que precisa criar vínculos, né? Mas não pode ser alguma coisa que não tenha isso que eu falei inicialmente, permanência, porque esse bebê não pode ficar trocando de história em história, de corpo em corpo, de pele a pele com outros pele a pele. Ele precisa viver isso e dar continuidade a essa nova situação. E mais do que isso, se essa família opta pela realização do pele a pele, com a nossa ajuda, com o nosso apoio, com a nossa orientação, acreditando muito na espontaneidade do afeto que está surgindo, da interação que está surgindo nessa nova construção, nós vamos solicitar que esses pais contem para essa criança a sua história, desde a UTI neonatal. Tá? Que eles possam, de alguma forma, compartilhar as suas experiências nesse momento, tá? E por que eles estão oferecendo todo esse cuidado, toda essa atenção, apesar de não ter sido possível eles terem vivido uma gestação, eles terem vivido essas trocas todas corporais do período gestacional que eu comentei anteriormente. Tá? Por que é que esse bebê precisa conhecer essa história? Porque essa história está dentro dele. Tá? Por mais que não tenha uma representação de um pensamento, ela tem uma representação sensorial. E isso é importante para que não se crie fantasma, para que esse bebê não fique com zonas meio turbulentas, zonas que ele não explica direito, que ele não entende direito, de sensações que ele viveu e de rupturas que ele experimentou, que ele possa ir dando significados, que ele possa preencher esses lugares com algumas luzes, junto à companhia dessas pessoas que estão entrando na sua vida nesse momento. Tá? Então, assim, isso é fundamental. Isso é proteção, isso é neuroproteção, é proteção psíquica, né? É proteção afetiva, tá? E isso pode acontecer. Zaira, que eu mostrei para vocês uma frase delas anteriormente, tem tido experiência com essas situações, né? E tem desenvolvido um trabalho que a gente chamaria de trabalho de maternagem, junto com casais que resolvem adotar. Né? Isso pode ser casais heterossexuais, casais homossexuais, seja como for. Né? A diversidade do afeto, tá, é fundamental para a nossa compreensão, para o nosso envolvimento e para nosso cuidado e atenção para com essas crianças. Então, era mais ou menos isso que eu teria hoje para falar com vocês. Tá? Me coloco à disposição. Espero que eu tenha passado a nossa preocupação dentro do Método Canguru Brasil,
para priorizar essas pessoas primordiais na história desse nosso bebê. Que o encontro dos bebês que se dão, do nosso bebê como adulto, né, com pai e mãe, e o bebê real, que está ali na unidade neonatal, ele possa oferecer uma comunicação afetiva que vai facilitar e que vai proteger essa criança para o resto da vida, em todo o seu desenvolvimento. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Denise. Excelente, excelente. Assim, você trouxe pontos bem importantes, informações, orientações, evidências científicas, artigos aí, né? Então, assim, não é uma coisa que o Brasil resolveu fazer só porque é assim o assado, mas você então trouxe aqui a prova, né? Que respalda a gente de colocar então o bebê no contato pele a pele com a mãe e com o pai. Eu gostaria de agradecer imensamente. Quer finalizar com alguma mais Não, eu alguma só quero coisa? agradecer, Sandra, muito, muito obrigada por essa experiência de Uhum. estar discutindo com vocês. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo.